Esse vídeo agora, eu não sei nem por onde começar, na verdade. É um dos temas mais complexos, profundos e difíceis de traduzir em palavras. Eu entendo, mas na hora de traduzir é complicado. O tema do ocultismo, tá? Conhecimento hermético. É tanta coisa, é tanto assunto, que até os vídeos que eu tenho pouco assunto já dá 40 minutos, esse aqui eu não sei quanto tempo vai dar. Espero fazer um vídeo breve, mas é um assunto realmente muito profundo e tem muita coisa para ser dita acerca do o que é isto que chamamos de conhecimento hermético, hermetismo ou ocultismo, as ciências ocultas, magia, né? Eu não sei nem por onde começar, mas eu vou tentar aqui começar por algum lugar e chegar em algum lugar. Esse vídeo aqui eu não bolei, eu não tenho um esquema, eu vou ir tentando falando do que vem vindo. Então, assim, existe um grupo de conhecimentos que está atrelado à própria condição humana. O ser humano, na sua condição de humano, ou seja, de ser consciente, diferente dos animais, o ser humano já está dentro da questão hermética. Por natureza, o ser humano possui consciência, ou seja, consciência da própria existência. E a partir do momento que você sabe que você existe, que existe um mundo, vem a pergunta: da onde isso tudo veio, por que isso tudo existe, por que as coisas são, como que isso tudo funciona? Por que eu estou aqui fazendo todas essas perguntas? É aí que começa a investigação do homem em relação ao todo. Por que esta porra toda está aí? E como isso tudo funciona? O ser humano tem a consciência, por isso tem a curiosidade e a capacidade de epistemológica, né? De conhecer o mundo, de investigá-lo e de compreender o seu funcionamento, as suas origens e as suas finalidades. O problema é que quando o homem começa, já nos seus primórdios, seja lá nas tribos mais antigas, na Suméria, Babilônia, Egito, vem vindo Grécia, Roma, vem subindo, né? Seja nas tribos mais antigas, como no tempo atual, o hermetismo, o conhecimento oculto é sempre o mesmo. O homem, na tentativa de responder essas questões sobre a origem das coisas, sobre o que há por detrás disso tudo, qual a grande resposta para a grande pergunta: por que há tudo isso e por que isso funciona dessa forma e qual a explicação para o todo desta coisa? Tá? Essa é a pergunta fundamental que moveu os humanos na busca por essas respostas. O problema é que quando o ser humano se coloca nessa investigação, ele começa a entrar num universo sem retorno. Ele começa a esbarrar com um negócio que é isso que a gente chama de conhecimento hermético. É difícil explicar o que é ocultismo, o que é o segredo oculto, a pedra filosofal, né, usando a pedra filosofal como uma metáfora para a grande resposta para a grande pergunta. Tá? Porque os alquimistas, que eram hermetistas, que eram ocultistas, não só os alquimistas, mas os magos, os bruxos, os grandes ocultistas, os grandes sábios, as pessoas que deram sua vida em busca dessa investigação, acabam sempre trombando com o ocultismo e com essa grande pergunta, que eu estou usando aqui de forma metafórica, né, a pedra filosofal. A pedra filosofal, de fato, ela nunca foi a tentativa de transformar objetos comuns em ouro. A busca pela pedra filosofal, a busca dos alquimistas, por exemplo, que é um grupo, uma facção que trabalha com o hermético, com o oculto, né, através da manipulação mais direta dos elementos, né, existem várias formas de você alcançar o oculto, de você praticar o hermetismo, a magia. A alquimia é uma dessas vertentes, né?
Os alquimistas estavam em busca da pedra filosofal. E a gente diz corriqueiramente que a pedra filosofal era a tentativa deles de encontrar, de transformar objetos comuns em ouro, né? E na verdade não, a busca pela pedra filosofal é a busca pela grande e última resposta do todo, da grande pergunta: o que é que está por detrás de tudo isso? Qual a grande resposta final? Por que que nós estamos aqui? Por que que o universo existe? Por que que ele funciona dessa forma? Quem é que dá condição para tudo isso ser como é? Essa é a busca pela pedra filosofal, é a busca pelo grande todo da coisa, né? Todos os ocultistas, em todos os momentos da história, tentaram responder o todo, né? Não compreender esse fenômeno ou aquele fenômeno, mas compreender a totalidade de todos os fenômenos em si. E é aí que você começa a entrar num universo perigoso, que é o universo do oculto, do hermético, do esotérico, né? Daquilo que é selecionado para poucos. Poucas pessoas, durante o evoluir das sociedades, sempre há um grupo seleto de pessoas que tem contato com isso que é chamado de conhecimento exotérico, ou seja, hermético, um conhecimento fechado, um grupo de conteúdos que é denominado de hermetismo ou de conhecimento oculto, né? Magia, de fato, é a prática da magia, a manipulação do homem e do mundo em busca das respostas últimas sobre o todo da coisa. Então, a gente pode citar aqui alguns pilares do ocultismo, que seria o fundamento próprio da coisa, que é a geometria sagrada. Não sei nem como falar sobre a geometria sagrada, mas os primeiros sábios, os primeiros estudiosos, investigadores da estrutura do universo, se deram conta de que todo o universo se manifesta segundo um certo padrão. Tá? E nós temos aqui um vídeo no canal, vocês podem dar uma procurada. Temos um vídeo chamado Nando Moura versus Felipe Neto, provando a existência de Deus. Um vídeo onde eu falo um pouco sobre geometria sagrada. Mas aqui, fazendo um parênteses bem rápido na geometria sagrada, a fisicalidade, a estrutura física que compõe o universo, ela é inteira, ela segue um padrão geométrico universal. Existe um único padrão geométrico que dá condição para que o mundo físico exista. É esse padrão que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, tá? O padrão hexagonal. O que vocês estão vendo aí é um hexágono. E esse hexágono é o padrão geométrico perfeito, imortal, eterno, né? Arquetipal, ele é conceitual, né? E é um conceito geométrico no qual toda a fisicalidade está impressa. Então, você tem que observar este hexágono de forma tridimensional, porque o mundo é tridimensional, a fisicalidade é tridimensional. Então, o que você está vendo aí é um hexágono a princípio, mas agora vamos torná-lo um cubo. Pumf, agora você está vendo um cubo e não um hexágono. Tente aprofundar a sua visão e você vai ver que você está diante de um cubo. Esse cubo é chamado de Metatron cubo. Ele é extraído de um negócio chamado Flor da Vida, que você está vendo agora. Essa Flor da Vida que eu estou mostrando para vocês, ela está impressa no teto do Templo de Osíris no Egito. Tem mais de 3, 4 mil anos essa figura, o que mostra que a essência por detrás do conhecimento hermético dos grandes magos e sábios da antiguidade, os iniciados no conhecimento esotérico, no conhecimento hermético, a base de tudo é a geometria sagrada, porque ela é a estrutura fundamental do universo. E é atrás disso que estão os ocultistas e os hermetistas, né, em busca do fundamento do todo. E a geometria sagrada é esse fundamento. Então vocês estão diante do Metatron, quer dizer, vocês estão diante da Flor da Vida. É esse processo no qual você vai translando círculos através de um compasso. Assista o outro vídeo, Nando Moura versus Felipe Neto, provando a existência de Deus, neste canal, para você entender melhor a geometria sagrada. Não vou falar, o vídeo aqui não é sobre geometria sagrada, né?
Então, a estrutura física do universo se manifesta segundo esse padrão geométrico. Então, por exemplo, se você for observar um cristal de gelo, ele possui este formato perfeito. Todas as coisas na natureza esboçam esse padrão, tá? Então, esse padrão hexagonal de 6, né, que nós estamos vendo aí no cristal de gelo, ele é traduzido simbologicamente no símbolo do hexagrama. O hexagrama, ou a estrela de Davi, mas é conhecido como hexagrama, é o símbolo mais antigo da história da humanidade, utilizado por todas as ordens de iniciação ao oculto, por todas as ordens herméticas de iniciação ao oculto, de iniciação à magia. Todas as ordens, desde a Babilônia até os dias atuais, utilizam o hexagrama como um símbolo de poder, porque de fato ele é a representação pictográfica da essência do universo, tá entendendo? E aí a coisa vai se estendendo. A geometria sagrada é o primeiro passo, é você compreender que existe aí uma estrutura conceitual que dá forma ao universo físico. E a partir daí você vai desenvolvendo uma série de outras... Quando você traz esse conhecimento para a questão alquímica, né, aí você entra no grupo dos alquimistas, que também buscavam essas respostas sobre a estrutura do universo através da manipulação dos elementos, né? Então, você vai vendo que existe um corpo de conhecimentos que são normalmente restritos a poucas pessoas e que vão se agregando num conjunto de coisas que nós denominamos conhecimento hermético. Não se trata só de um conhecimento sobre a estrutura do universo, mas trata-se de um autoconhecimento sobre o próprio indivíduo, sobre a própria humanidade, sobre a essência da alma do ser humano. Então é um conhecimento do todo mesmo. E os ocultistas, eles acreditam que esse conhecimento, esse caminho, que é o caminho da mão esquerda, né, esse caminho através da prática da magia, você vai alcançar as respostas últimas acerca do todo. No meio desse processo de investigação da estrutura do universo, esses grupos esses grupos de iniciação ao hermético, eles acabam trombando também com o que é conhecido como entidades não físicas. Tá? Todos esses grupos, no decorrer das suas investigações, descobriram que de fato há um universo paralelo ao nosso, é o que a gente chama de universo espiritual, né? Porque essa estrutura geométrica, por exemplo, que forma o universo, ela não é física. Quando você vê um cristal de gelo, você está diante da estrutura conceitual da geometria impressa no mundo físico, num cristal de gelo, por exemplo. Mas a própria estrutura geométrica, ela não é feita de nada, nem de madeira, nem de gelo, nem... Por exemplo, o favo da abelha. O favo da abelha esboça o mesmo padrão geométrico universal, descoberto pelos ocultistas, né? A estrutura por detrás da fisicalidade. E essa estrutura que você está vendo agora num favo de abelha, ok? É a estrutura conceitual impressa no favo de abelha. Mas se você retirar o favo e você pensar na estrutura, ela continua existindo. É o hexágono. Só que ele não é físico. Ele é físico no momento em que ele está impresso em algum objeto físico. Mas a própria estrutura, a malha que compõe o universo, a malha no qual a fisicalidade está impressa, essa malha, essa matriz universal, ela não é física. O que demonstrou para diversos dos grupos ocultistas da antiguidade que existe um universo paralelo ao nosso, não físico. Uma dimensão, a questão das dimensões paralelas, tá entendendo? Platão, por exemplo, que teorizou isso. Platão foi um dos maiores estudiosos de geometria sagrada. Quando foi iniciado nas ordens secretas do Egito, ele teve conhecimento da geometria sagrada. Ele desenvolveu os sólidos platônicos, que eu estou mostrando na foto para vocês aí. São os 5 sólidos perfeitos criados por Platão. Não há como encontrar outro sólido platônico,
Se você pegar outras figuras bidimensionais geométricas e tentar montar um outro sólido, você não consegue, não existe. Até hoje já programaram computadores para fazer esse serviço e não há como. Só existem 5 sólidos platônicos, que foram relacionados com os 4 elementos da natureza, terra, água, fogo e ar, e o 5º elemento, que seria o éter, que uniria todos esses elementos. Então você vê como já entra na alquimia. Você mistura a geometria com a alquimia. E aí você entra o estudo da estrutura total do universo, física e conceitual, teórica. A parte teórica é a geometria, a parte física é a alquimia. Então, você vê esse conhecimento vai se montando, vai se moldando essa história que eu estou tentando explicar aqui para vocês. O que é o conhecimento oculto? No decorrer dessas investigações, esses grupos de iniciação ao oculto, à magia, né, eles vão trombando com o que parece ser entidades extradimensionais. São entidades que vivem nesses mundos paralelos, nesses mundos não físicos, e no momento em que, através do rito, né, porque não é só a geometria e a alquimia, existe a parte da magia, ou seja, da conjuração de entidades, da conjuração de potestades, né? Todos os grandes grupos de ocultismo, desde a antiguidade até os dias de hoje, praticam ritos específicos no qual são conjuradas entidades que vêm até a nossa aqui, terceira dimensão, ao nosso plano, e passam conhecimentos herméticos, conhecimentos ocultos, para esses grupos de iniciados. Essas entidades se manifestaram de diversas formas em momentos diferentes da história da humanidade. São os deuses do paganismo antigo, Isis, Osíris, Horus, Poseidon, Afrodite, os deuses que compõem o panteão das religiões antigas, que foram contactados por esses grupos herméticos, né? Por exemplo, o mitraísmo na Grécia, o culto ao Orfeu, né? Eram sociedades secretas, eram grupos esotéricos, ou seja, esotérico significa aquilo que é para poucos. Você sempre tem esses grupos fechados que têm contato com esse conhecimento oculto, né? Com esse conhecimento que decifra os fundamentos da própria existência. E essas entidades foram se manifestando durante vários momentos importantes da história. Por exemplo, uma entidade bem conhecida que se manifestou para um grande ocultista da modernidade foi a entidade chamada Aiwass, que se manifestou para Aleister Crowley, que é um grande ocultista, né, britânico, conhecido como um dos maiores ocultistas da modernidade, responsável por ter escrito o Livro da Lei, né, responsável pela criação da doutrina de Telema, que significa vontade, que exprimiu a máxima faz o que tu queres, será o todo da lei, né? A lei da vontade de Aleister Crowley, que foi transmitida através da conjuração de uma entidade chamada Aiwass. Todos os grandes ocultistas tiveram contato com essas entidades. Lena Petrovna Blavatsky, por exemplo, teve contato com os seres espirituais, os mestres ascensionados, do qual ela chamava de Mahatmas. Todo o conhecimento dela vem das entidades extradimensionais. No geral, cada um desses ocultistas teve acesso a esse grupo de entidades. Allan Kardec, que viveu mais ou menos ali próximo ao período dos grandes ocultistas modernos, Blavatsky, Albert Pike, Eliphas Levi, Aleister Crowley, Anton LaVey, Rudolf Steiner, Samael Aun Weor e o próprio Allan Kardec são ocultistas da época do Iluminismo para a Idade Moderna, né? De 700 para 800, entrando em 900, a gente tem ali realmente um momento em que é a reestruturação do ocultismo para os tempos contemporâneos. Quem foram os responsáveis por isso são esses indivíduos que eu estou falando. Todos eles tiveram contato com este plano conceitual, espiritual, extradimensional, tiveram contato com entidades que lhes passaram doutrinas que até hoje são poderosíssimas e arraigam milhares de pessoas, né, para debaixo de suas asas.
Por exemplo, o Allan Kardec teve contato com os espíritos, com o mundo espiritual, o que é chamado de espíritos na religião kardecista, mas que na verdade são as mesmas entidades extradimensionais que se manifestaram para Blavatsky, para Crowley, para LaVey, para o Samuel Anwer, que se manifestaram para Gerald Gardner, que foram conjurados no Egito Antigo, que foram conjurados na Babilônia, que foram conjurados pelas bruxas da Idade Média nos encontros dos sabás negros. Hermetismo é sempre a mesma coisa, praticado no Egito, praticado por bruxas na Idade Média, praticado por ocultistas modernos da era do Iluminismo, não, que seja, o ocultismo é sempre essa mesma estrutura do qual você tem geometria sagrada, alquimia, símbolos, a parte simbológica é fundamental, você tem o hexagrama, o pentagrama, você tem uma série de símbolos que representam qualidades e condições que são de importância nos ritos dos ocultistas, para que eles alcancem os seus fins, encontrem suas respostas, a simbologia é fundamental. A maçonaria, por exemplo, que é uma ordem de iniciação ao oculto, uma ordem de iniciação à magia, ela também tem, ela é na verdade uma coletânea geral. A maçonaria, que é o que eu vou entrar no próximo assunto, eu vou encerrar esse vídeo aqui, eu já falei um pouco por cima sobre o que é ocultismo, tem muito mais coisa, tá? Muito mais coisa. A questão da luz, por exemplo, não falei, a questão de Lúcifer, a questão do portador da luz. A própria Helena Blavatsky, ela era uma luciferiana assumida, escritora da Lucifer Magazine, a revista de Lúcifer, né? Porque no final da história toda, onde é que termina essa história toda? Em Lúcifer, o portador da luz. A ideia de que nós estamos presos dentro de uma grande matriz, dentro de uma grande simulacro criado pela mente do portador da luz. De fato, todos os ocultistas, depois de estudar e percorrer o caminho até alcançar a iluminação suprema, né, é isso que todos os ocultistas buscam, a iluminação suprema. Né? As sociedades secretas, elas são sempre hierárquicas, então você entra no grau de iniciado, grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, e tu vai ascendendo aos graus até chegar na iluminação final, onde você se torna um iluminado. Um desperto, né? Uma pessoa que alcançou o conhecimento final do oculto. E esse conhecimento final é o conhecimento acerca da essência de todas as coisas que os ocultistas creiam que seja Lúcifer, o portador da luz. A maçonaria ela agrega todo esse conhecimento oculto da história da humanidade. Você encontra na maçonaria todos os símbolos do hermetismo, do conhecimento oculto, símbolos da geometria sagrada, símbolos egípcios, símbolos esotéricos, símbolos espiritualistas, símbolos de todos os tipos. A maçonaria, ela é uma fabriqueta final da coisa, né? É como se você pegasse, é o saco do Papai Noel ali. Você pega tudo o que já foi feito de ocultismo na história da humanidade e joga dentro de um saco. Eu vou depois falar um pouco melhor no próximo vídeo sobre a maçonaria e vamos caminhando. Depois eu vou falar também sobre, eu vou falar um pouquinho mais detalhadamente sobre esses ocultistas, quem foi Eliphas Levi, quem foi Blavatsky, quem foi Aleister Crowley, quem foi Albert Pike, né, quem foi Anton LaVey. Eu vou falar depois especificamente e creio que no final dessa série de vídeos a gente vai compreender melhor esse universo, o universo do hermético, do oculto, do místico, né? Vamos lá, até a parte número 2.